Boa noite a todos e a todas. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, né? Esse evento é a parte 2, à tarde, das 2 às 5, a gente teve toda uma série de palestras e reflexões, né? Com um público diverso né? E agora a gente veio aqui para tratar da questão do selo, e, enfim, das questões mais ligadas às empresas, gestão, tudo isso. E a gente fez o COP30 em Londrina em setembro. E a gente lançou o selo, tiveram 15 instituições, e hoje a gente vai entregar para mais algumas empresas. E a gente chamou de COP Londrina porque já faz 2 anos que a gente tem discutido, né, a questão de sustentabilidade, ESG, nas reuniões do conselho, tudo isso. E a gente foi amadurecendo e aí a gente chegou nessa ideia do selo. Não vou falar do selo porque é a Adriana que vai apresentar daqui a pouco. Não adianta, né, já adiantar. Mas aí a gente pensou de ir lá para Belém e tudo isso, e no começo do ano falou assim, não, está muito caro, viagem, né, gasta também combustível, natureza. Vamos ficar aqui em Londrina. Então, vamos fazer o COP30 em Londrina? Então, fizemos em setembro para lançar o selo, mas já deixamos engatado aqui com o CEAL em novembro, a gente faz o COP30 em Londrina 2. E a gente também não deixou em novembro só por causa da COP. Também, mas é que assim, a Semana da Justiça Restaurativa no mundo e no Brasil é na terceira semana, por acaso, né, que está tendo a COP em novembro. Então, tudo casou, o universo conspirou, né? E deu tudo certo. E aí a gente está nesse momento agora. E a gente vai ter a apresentação, então, a Adriana, que eu vou passar já para ela, fazer a apresentação. Depois a doutora Betânia vai também falar um pouco para a gente da NR1, da norma técnica, né? E aí depois a gente vai fazer o talk show, né? O diálogo aí, e aí o público também pode interagir, perguntar. Tá bom? Essa vai ser a dinâmica. E depois que a Adriana apresentar, então a gente entrega os selos, né, Adriana? Então, passo para ela. Olá, pessoal, boa noite. Tem uns rostinhos que já estavam aqui em setembro, né? Conosco. Foi muito bom em setembro também. Como o Luiz falou, então, hoje nós estamos na segunda etapa aí do COP30 em Londrina. E para celebrar esses 25 anos do Paseando, então, nós fizemos um trabalho também de reconstrução de todo o conceito da marca, né, da identidade visual do Paseando. Então, eu acho que hoje não temos ninguém aqui com a camisa antiga do Paseando, né? Então, hoje já estamos com a camiseta nova, mas não está, né, com a camiseta antiga. Legal, isso é bom, porque agora a gente já... então, a gente já tem uma logo nova. E qual que foi a intenção, professor? Nós acompanhamos um pouquinho do trabalho do Luiz nesses 25 anos, e agora a gente falou assim, nós precisamos refazer, remodelar, mas não perdendo toda a essência que ele já construiu nesses 25 anos, mas só trazendo uma imagem nova, um conceito um pouquinho mais moderno, para que a gente consiga ir mais adeptos para essa causa para os próximos 25 anos. E uma das primeiras coisas que, quando eu comecei a fazer esse trabalho com o Luiz, ele me falou assim, você sabia que pasear é um verbo? Então, vocês já conheciam isso? Pasear é um verbo. Né? E aí nós chegamos aqui nesse slogan, que eu acho que é bem importante para a gente conseguir levar isso adiante. Né? Então, pasear é um verbo que transforma a paz em ação, construindo um futuro sustentável, pacífico, sustentável e pacífico. Né? É isso que nós queremos na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa empresa, no nosso lar, na nossa família, na nossa cidade e no nosso país. Né? Então, quando a gente fala em Londrina Paseando e tem toda essa referência desses 25 anos, o que a gente está realmente querendo dizer é isso, né? Vamos transformar a paz em ação para que a gente possa ter um futuro mais sustentável e pacífico.
E então aqui eu vou apresentar um pouquinho, né, desse significado todo para vocês, do que é o Londrina Paseando, para aqueles que não conhecem ainda. Então é uma ONG, né, que foi idealizada pelo Luiz lá nos anos 2000 e que o grande objetivo é voltado à coletividade, é fortalecer as relações humanas e a construção de uma sociedade onde a convivência pacífica seja uma realidade possível. Então a gente já teve aí nesses 25 anos, várias e várias ações que já foram realizadas, mas sempre com esse objetivo, né, de esse sonho coletivo, transformar Londrina, né, onde a cultura de paz se torna realidade e inspira todos a participarem desse movimento. Então, essa é a grande intenção do movimento Londrina Paseando. Eu tenho que fazer para cá. Né? E aqui, para vocês entenderem, então, um pouquinho do símbolo. Estou certo. Para vocês, então, entenderem um pouquinho do símbolo que nós construímos, então, nós temos a pomba azul, né, e as asas todas nas cores das ODS. Por que a pomba está com a cor azul e o azul escuro? Porque nós escolhemos lá a ODS 17, que significa as parcerias. E quando a gente fala em cultura de paz, nós não conseguimos fazer isso sozinhos, né? Na verdade, a gente não consegue fazer nada sozinho, mas a cultura de paz ela está relacionada com todas as ODS. Então, o que a gente fez aqui? Escolhemos exatamente essa cor para a pomba e nas asas a gente tem todas as outras cores que significam todas as outras ODS. Tem também aqui uma referência ao arco, né, referência ao Pacto Global, que aqui também simboliza esse compromisso do Londrina Paseando, destacando a Londrina como uma cidade educadora para a cultura de paz. O Londrina, né, colocamos as 4 estrelas, assim como na bandeira da nossa cidade, e fazendo toda essa referência mesmo para que as pessoas se integrem mais, né, trazendo esse pertencimento, essa identidade local. Então, aqui um pouquinho, missão, visão, isso tudo vocês podem encontrar lá no site do Paseando, que acho que tem todos os materiais, e acho que é bem importante para cada um também poder levar essas informações adiante. O Paseando faz parte do COMPAS, né, o Conselho Municipal de Cultura de Paz, Fórum Desenvolve Londrina, tem uma presença ativa também no Master Plan, está participando, né, está dentro das governanças, então, Londrina Inteligente, Governança da Justiça Restaurativa, Núcleo do Terceiro Setor e a governança do Terceiro Setor também. E qualquer coisa mais que vocês quiserem convidar, o Luiz estará lá, representando todos nós, né, Luiz? Ele é muito participativo e acho que isso que faz toda essa diferença nesses 25 anos. Aqui eu vou passar para vocês um pouquinho, a gente separou as 10 principais ações do Paseando, a gente não poderia falar de todas elas, porque a gente ia ficar horas e horas aqui, mas separei as 10 principais. Então, está aqui o pessoal do Conselho, né, do Conselho Municipal de Cultura de Paz. O COMPAS é o único conselho de cultura de paz do Brasil, então isso também é uma referência muito forte, né, para a nossa cidade. Londrina também é a única cidade do país que tem um conjunto de leis que fomentam a cultura de paz, então isso também é muito importante. A gente tem uma série de leis que fazem alusão à cultura de paz. O selo Arma Não é Brinquedo também é uma campanha... Já acontece desde quando, Luiz? O selo Arma Não é Brinquedo? Há 14 anos, então, essa campanha, né, que é feita junto com a ACIL, a Associação Comercial, com a Secretaria de Educação, a Câmara Municipal. Então, é uma campanha importantíssima para realmente conscientizar o varejo, né, as lojas da nossa cidade, para que elas não comprem armas de brinquedo, e aquelas que ainda compram, elas estão recebendo toda essa conscientização até o momento em que elas deixam de comprar, né, Luiz, e trocam isso aí por outros brinquedos, né, brinquedos educativos para as crianças.
Então, uma campanha bastante importante que já acontece há bastante tempo. Governança da Justiça Restaurativa. Hoje, né, nós estamos aqui fazendo esse evento em referência a essa Semana da Justiça Restaurativa. O grupo de diálogo interreligioso é algo que eu gosto muito de comentar, porque a gente fala que nós não podemos falar de futebol, religião e política num grupo, né? E o Luiz, ele tem um grupo de diálogo interreligioso desde 2015, que ele faz um encontro com 17 grupos religiosos diferentes. Então, imagina isso. Então, realmente, é um trabalho muito sério e de muito respeito, né? Porque já desde 2015 conseguindo incluir esses grupos de diferentes religiões. Tem capacitação online gratuita, tem a fundação do Núcleo de Estudos para a Paz, tem o Memorial Dado da Paz, aquele que está ali no Lago Igapó, né? Quem já foi ali na academia, fez foto ali, né? Então, está ali, no nosso principal ponto turístico. Temos os avatares pacifistas de Londrina, então, também... Luiz, você quer falar um pouquinho dos bonequinhos? Um pouquinho, né? Eu acho que é importante você falar deles, né? Que está ali na frente. Só um pouquinho. Bom, gente, os avatares pacifistas, a gente escolheu 10 pacifistas, né? Tem muito mais. E a gente está nessa cultura da violência milenar, não é? E a gente tem muitos heróis guerreiros, não é isso? Até estátuas, né? Duque de Caxias, patrão do exército, tudo com espada, assim, nas praças, tal. E a gente, então, fazendo um contraponto nisso, bom, vamos falar dos heróis pacifistas, né? Os que não são guerreiros. Até eu recebo muita gente que fala assim: nossa, você, Luiz, é um guerreiro da paz. Eu falo: olha, eu pretendo ser pacifista, mas você está me chamando de guerreiro da paz? Não existe isso de guerreiro da paz, né? Mas é da cultura, é milenar, né? Tem gente que chama a Bíblia de arma, então eu não sei, não é uma questão religiosa, né? A Bíblia, que ela tira toda a espiritualidade, é uma arma. Eu falo para elas pensarem, e aí elas falam: não tinha pensado por aí. Mas é uma cultura poderosa. Então, nós fizemos essa questão dos heróis, é tudo estilizado, né? A Malala, o Gandhi, o Luther King, a Madre Teresa de Calcutá, né? E o Dalai Lama, enfim, são 10, né? 10 pacifistas. E dentro da justiça restaurativa, a gente segura o objeto da palavra para fazer o círculo de diálogo. Então, só fala a pessoa que está com o objeto da palavra, vai passando, né, aquele objeto. E aí a gente fez e doou para as escolas do município os avatares para eles usarem como objeto de palavra nos círculos, né? Nós temos 48 mil alunos, 6 mil professores, e aí eles fazem círculos na escola. Falei muito, né? É isso aí. É porque o Luiz, todas as partes, ele fala muito bem, né? Mas essa dos avatares, eu gosto sempre que ele fale, porque ele fala com uma propriedade, né? E ele traz exemplos muito bons. Então, para quem não conhece, tem ali fora, né? Trouxe, não, Luiz? Está ali fora, então também tem. E conteúdo educativo para as escolas, né? Tem jogos, gibis, revistas, tem vários produtos que já estão aí disponíveis, né, dentro das escolas, e que faz toda a alusão a esses 25 anos de trabalho do Paseando. Então, na verdade, aqui é um resuminho, né, desse trabalho que foi feito pela ONG, por várias mãos, e que lá, em 2000, o Luiz sonhou com isso, né, realizou, e agora a gente precisa pensar nos próximos 25 anos. E aqui, a intenção da gente pensar nessa nova marca, né, fazer esses eventos, a gente fez uma série de eventos esse ano, né, Luiz? E agora esse é o último do ano em que a gente fecha, né, esse ciclo dessa comemoração aí dos 25 anos, mas o grande objetivo é reafirmar esse compromisso, né, o compromisso de transformação social, do bem-estar coletivo, através da promoção da cultura de paz. Então, aqui tem um pouquinho dos eventos que a gente já fez, né, relacionados também à COP, como o Luiz falou. E aqui, uma das campanhas que nós criamos para esse ano foi o selo
embaixador da cultura de paz. Então, quando o Luiz me procurou e eu falei, vou te ajudar a pensar em algumas coisas para esses 25 anos, para a gente celebrar, uma das coisas que eu falei para ele que a gente precisaria... a gente passa muito tempo dentro do nosso trabalho, né? Então, eu falei para ele, a gente precisa levar essa informação de cultura de paz para dentro das empresas. Não que ela não exista, mas que as empresas, dentro das empresas, nós não temos costume de falar sobre isso, né? A gente fala em outros termos, com outras falas, mas a gente não usa esse termo de cultura de paz. Então, para envolver e trazer as organizações para esse motivo, né, de cultura de paz e a importância de trabalhar toda essa temática, nós criamos, então, a campanha Embaixador da Cultura de Paz. No evento de setembro, a gente já fez uma entrega aqui, né, para várias empresas que participaram, para preencher, para receber este selo, as empresas preencheram um formulário, identificando e mostrando quais são as ações que elas fazem dentro das empresas. Após esse formulário, passou pela comissão organizadora ali do Londrina Paseando, eles verificaram, analisaram, conheceram as empresas e entenderam que essas empresas já desenvolvem algumas ações ligadas à cultura de paz, e então essas empresas que estão aqui já receberam. E hoje a gente tem mais 2 empresas para receber, né, que é a Londrimed e a Ponto.com. Está aqui a Marisa. Vamos entregar, então, Luiz, que acho que é importante já fazer essa entrega, né, deixar registrado. E se vocês conhecerem outras empresas, também outras empresas podem ir recebendo esses selos durante o ano, que é importante para que essas empresas e os colaboradores também conheçam o trabalho que é feito, né? Então, Marisa.com, né? O escritório de contabilidade. Isso. Quer falar, Marisa? Boa noite. Quero agradecer a oportunidade, muito interessante o trabalho de vocês. Sou contadora, né? Então, nós somos num ambiente muito sério, muito preocupado com a economia, com as finanças das empresas, então, uma visão diferente, muito interessante. Agradeço a oportunidade. E a Tânia da Londrimed. Olá, Lucas. Aí, Tânia. Boa noite. Agradeço aí, né, ao Gagliardi por esse reconhecimento. Aliás, nós estamos, a Sinamed iniciou com você há 25 anos atrás, né? Participamos aí do primeiro Abraço do Lago. Então, a gente tem muita história, né, a ser contada. A gente vem acompanhando esse trabalho já a longa data, né? Assim, de muitos desafios pelo qual o Gagliardi, né, sempre à frente passou. Quando ele diz, né, não sou um guerreiro, que seja meio contrassenso falar em guerreiro e em paz, né? Mas é um guerreiro da persistência, da força, né, do estar sempre presente. Agradeço imensamente aí, com certeza, né, vou levar isso para a empresa, o doutor Ricardo, que é a pessoa, né, que eu estou representando, para que a gente possa, sim, que a gente continue aí com todo esse processo. Muito obrigada, Gagliardi. Bom, então, hoje nós temos a Roberta, né, que também já recebeu o selo, também a minha empresa também já recebeu. Acho que está aqui presente hoje somos nós 4, então.
Nós vamos, então... Vocês têm alguma dúvida relacionada a isso aqui que eu passei agora, sobre a marca, o conceito? Tudo certo? Tudo ok? Hã? Aí são as versões, né? Quando a gente utiliza um fundo mais escuro, e aí tem outra versão. E hoje, então, no encontro de setembro, nós falamos bastante sobre o meio ambiente, a gente trouxe palestrantes bem voltados para essa temática, e hoje a intenção é a gente trazer isso um pouquinho mais de propriedade para dentro das empresas. Então, nós convidamos a doutora Betânia, né? Eu estive com o Luiz fazendo uma visita no Sindimetal e nós conhecemos a doutora Betânia lá, e eu falei, Luiz, ela é a nossa, tem que ser a nossa palestrante para esse encontro. Né? Então, ela vai fazer toda uma apresentação aqui sobre a NR1, que é muito importante, e, na sequência, nós temos um talk show junto com a Roberta, que faz um trabalho incrível na empresa, com todas as ODS, tem várias outras certificações, além da certificação do selo do Paseando, e o Fábio também vai estar com a gente aqui, que faz um trabalho muito voltado para pessoas, né? O capitalismo consciente, agente, né? O multiplica o impacto e consciência. E aí, depois dessa palestra, a gente vai fazer um bate-papo aqui para a gente falar um pouquinho mais de como a cultura de paz está inserida dentro das empresas. Ok, doutora? Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao Luiz e à Adriana pela oportunidade, pela confiança, dizer da minha alegria de partilhar esse momento com a Roberta, que é minha amiga pessoal, né? Quando disseram que a Roberta participaria, eu fiquei muito feliz, com o Fábio também, e agradecer a escuta de todos os senhores, né? Hoje aqui nessa noite. A minha fala é um pouquinho mais técnica, eu sou advogada especializada em direito empresarial, e então, como a Adriana estava explicando, eu vim falar um pouquinho sobre a recente mudança na norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho. Né? É um pouquinho maçante, eu vou tentar ser um pouco mais objetiva com relação às orientações e a minha leitura a respeito dessa mudança na legislação. Ela teve um impacto muito significativo nas empresas, principalmente ano passado, no final do ano passado. Mas, na realidade, eu gosto sempre de chamar a atenção para um detalhe. A norma regulamentadora ela passou a exigir que as empresas incluam, dentro de um laudo, de um programa de gerenciamento de risco, um risco que não é tão objetivo. Né? A norma regulamentadora foi alterada para exigir que as empresas incluam também uma análise de riscos psicossociais. E aí, muitas empresas, isso trouxe um abalo para muitas empresas que, na realidade, não estavam tão preparadas para esse assunto. Mas eu costumo dizer que os riscos psicossociais eles existem desde sempre, porque nós vivemos em sociedade. E se o nosso empregado, se o nosso trabalhador, né, se aquele indivíduo que antes de entrar numa fábrica, antes de entrar no ambiente corporativo, antes de ir trabalhar, é um ser humano, se ele não estiver bem, obviamente, ele não produz bem. Né? A crítica que eu faço à norma regulamentadora número 1, e aí é ao governo, ao Ministério do Trabalho, é que eles passaram a exigir essa obrigação das empresas sem explicar como operacionalizar o assunto. Né, Tânia? Nós já conversamos a respeito desse assunto. Né? Então, eles incluíram essa obrigação, né? É uma norma, tem que ser cumprida, a empresa que não cumpre é multada, é penalizada, mas eles não explicam como a empresa faz a medição do risco psicossocial. Então, eu vou pedir licença, vou falar rapidamente do histórico dessa norma regulamentadora, para daí entrar no detalhe. A NR1 ela está dentro do nosso ordenamento jurídico desde 1978. Então, ela não é nova. Ela não é nova, ela tem a minha idade, gente, ela tem 47 anos, a norma regulamentadora número 1. Só que em 2020, e aí também não é novo, não é nova a exigência desse risco psicossocial. Nós estamos falando da mudança na NR1 desde 2020.
houve a publicação dessa portaria. Não vou ficar aqui falando o número de portarias. Se depois alguém que tiver interesse e quiser acessar a apresentação, Luiz e Adriana, né, nós podemos divulgar. Mas, em 2020, essa norma regulamentadora que vinha dormindo dentro do ordenamento jurídico, que no meio de mais de 30 normas regulamentadoras, para que servem as normas regulamentadoras? Para determinar obrigações para as empresas e direitos para os trabalhadores sobre saúde e segurança no ambiente de trabalho, né? A norma regulamentadora é uma norma regulamentadora genérica. E, em 2020, ela sofreu uma primeira alteração. Nós tivemos uma mudança na norma para passar a exigir um programa de gerenciamento de risco. Então, desde 2020, o empresário sabe que, além dele medir os riscos, ele tem que ter um programa para gerenciar como esses riscos impactam no negócio dele e na vida dos seus empregados, né? Então, em 2020, veio essa primeira mudança. O mercado das empresas já ficou um pouquinho inseguro, as entidades representativas da classe se reuniram com o governo, pediram para prorrogar a vigência. O PGR foi, esse programa que eu estou me referindo, chama-se PGR, e ele foi prorrogado para 2021. Então, desde janeiro de 2021 para início da vigência em janeiro de 2022. Então, desde janeiro de 2022, as empresas já sabem que elas são obrigadas a entregarem para o governo um programa de gerenciamento dos riscos que já existem em cada empresa. Bom, até 2022, quais eram os riscos que as empresas precisavam reportar para o governo? Os riscos químicos, físicos e biológicos. Onde esses riscos já eram reportados? Dentro do PPRA, que é um programa de riscos ambientais. Então, tudo isso já estava dentro do nosso ordenamento jurídico. Passou-se a exigir uma gestão do risco, e não só a informação a respeito desses riscos. Esses 3 riscos, químicos, físicos e biológicos, são riscos que, para as empresas, inclusive para as indústrias, a medição costuma ser mais objetiva. Por quê? Porque os engenheiros, os médicos, já existem programas, metodologias, técnicas para medir, por exemplo, ruído, para medir a quantidade de chumbo que existe numa indústria de bateria e assim por diante. Bom, desde janeiro de 2022, as empresas já sabem que tem que entregar o PGR com a medição desses riscos, né? A partir de janeiro de 2022, eles incluíram também mais 2 riscos. Riscos de acidentes e riscos ergonômicos. Acidente existe no meio produtivo desde sempre. Nós nos acidentamos dentro da cozinha, fazendo almoço, né? Isso tanto no ambiente administrativo quanto no ambiente industrial. Então, a medição dos acidentes e a exigência para que as empresas se organizem para fazer a gestão desses acidentes também não foi novo para as empresas. E a ergonomia, que é reportada numa norma regulamentadora específica, que é a 17, também não é nova. A norma regulamentadora 17 existe no nosso ordenamento há quase 20 anos. As empresas já sabem que elas precisavam fazer os laudos de ergonomia, que indicam quais são as condições do ambiente de trabalho que afetam cada trabalhador. Acontece que, em agosto do ano passado, além desses 5 riscos, químico, físico, biológico, acidente e ergonômico, eles alteraram um itemzinho do PGR, que é o item 1.5, e colocaram uma vírgula e escreveram assim: você, empresário, também vai ter que reportar os riscos psicossociais. E aí, quando nós tratamos sobre os riscos psicossociais, nós estamos falando sobre uma medição extremamente subjetiva. Por quê? Porque nós estamos medindo, indicando quais são os riscos dentro do ambiente de trabalho que afetam a saúde emocional dos trabalhadores. E aí, essa medição ela deixa de ser analisada, medida, só com base no excesso da jornada. Por exemplo, na nossa legislação já está escrito que não pode trabalhar mais de 10 horas por dia. Obviamente que se um empregado trabalha mais de 10 horas por dia, rotineiramente, a saúde emocional dele um dia não vai afetar, muito possivelmente, né? Mas, rotineiramente, esse trabalhador ele é privado do convívio social,
ele é privado do ambiente familiar. Isso pode gerar um impacto emocional que, inclusive, inviabiliza a manutenção do contrato de trabalho, né? Dentre outros. E aí eu vou citar um exemplo. Quando nós perdemos um ente querido, ou quando nós estamos passando por uma crise no nosso casamento, é possível eu adentrar no meu ambiente de trabalho, cortar a parte que diz respeito a essa dor que eu sinto e deixar isso para fora da empresa? Até que ponto isso atrapalha, esses afetos, esses sofrimentos atrapalham a vida produtiva desse empregado? E como a empresa faz esse recorte e reporta para o governo que aquele mal-estar que o empregado está sentindo não diz respeito ao ambiente de trabalho dele, mas a um aspecto pessoal. E aí que vem a minha crítica da inclusão do risco psicossocial na norma, porque o Ministério do Trabalho não explica como a empresa tem que reportar esse risco. Quando nós sentamos para discutir o assunto com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, e aqui em Londrina nós já tivemos vários encontros, né, Roberta? Eu participei de 2 já com um representante do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, e nós questionamos, eles falam assim, doutora, mas a norma diz que são os riscos dentro do ambiente de trabalho. Eu pergunto, ok, mas dentro de uma linha de produção, quando o líder diz assim, fulano, Betânia, presta atenção ali, e eu já estou emocionalmente abalada, como é que eu recorto e não escuto aquela determinação sem nenhum farelo, sem nenhum resquício de uma ofensa ou de um assédio? É muito sensível esse assunto, né? E a norma foi alterada, como eu estou me referindo, gente, eles incluíram uma vírgula no item 1.5 e colocaram risco químico, físico, biológico, acidente ergonômico, vírgula, e risco psicossocial, né? Então, a norma é uma norma que ainda precisa ser trabalhada. E, em função desse tipo de discussão que eu estou apresentando aqui, as entidades, o Sistema S, a CNI, que é a entidade federal que representa as indústrias, o agro, a prestação de serviços, se reuniu com o governo e disse assim, olha... Opa, apagou, gente. Será que eu fiz alguma coisa? Projetor? Mas eu vou continuar falando. Eles se reuniram com o governo e disseram assim, governo, você... Em agosto de 2024, pede para que nós incluamos, né, nós empresários, né, essa obrigação aí de inserir o risco psicossocial do lado dos outros 5 riscos, que são tão objetivos e nós já estamos acostumados a trabalhar, não explicam como fazer e nós precisamos de uma prorrogação de vigência dessa norma. E, em abril deste ano, o Ministério do Trabalho, então, se reuniu e comunicou a prorrogação da vigência dessa nova exigência para maio do ano que vem. Lucas, você quer que eu faça alguma coisa? Não? Então, tá bom. Um risco psicossociotecnológico, isso. Bom, pessoal, então, houve a prorrogação da vigência dessa norma para maio de 2026, né? Isso veio em maio de 2025. Nesse período aqui, as empresas que já estavam se organizando, né? Como eu vou medir os riscos psicossociais dentro da minha empresa? Qual a metodologia? Que técnica eu uso? Como eu entrego? Né? Porque é uma confusão para o governo. Aqui dentro da minha empresa tem assédio, não tem assédio? Tem alguma situação aqui que impacta a saúde dos meus empregados? Né? As empresas, isso é coisa de brasileiro, alguns brasileiros, né? Porque as empresas que já estavam se organizando para implementar essa medida disseram assim, posso deixar só para maio do ano que vem. Né? E maio do ano que vem, gente, já está quase chegando, né? Que nós já estamos no final do ano. E, nesse meio tempo, as entidades representativas de classe também se reuniram com muita intensidade com o governo, pedindo para que o governo esclarecesse, por exemplo, que metodologia usar,
quem deve fazer essa medição de risco psicossocial dentro da empresa. E, então, no final de abril, o Ministério do Trabalho disponibilizou esse guia de informações sobre fatores de riscos psicossociais, que é um manualzinho. Qualquer um entrar na página do Gov, do Ministério do Trabalho, acessa esse manual com algumas informações básicas que dizem respeito à interpretação que o governo deu para criar essa mudança na norma regulamentadora número 1. Então, só para relembrar, o Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional nos obriga, eu digo, como eu sou advogada de empresa, eu me coloco do lado dos empresários, então nos obriga, né, Tânia? A Tânia também, que trabalha com os empresários, a Adriana também, né, Roberto, enfim, nos obriga a indicar os 5 riscos mais o risco psicossocial. Mas não é só indicar o risco, é dizer, eu aqui na minha empresa tenho um determinado setor que é muita pressão, tem muita pressão, e os meus empregados costumam adoecer. Eles sentem alguma pressão, alguns se sentem angustiados, alguns desenvolvem depressão em função disso. E eu, que sou empresária e que tenho a obrigação de fazer a gestão, preciso indicar o que eu faço, quais são as medidas preventivas e corretivas que eu estou adotando para reduzir ou excluir, acabar com esse risco que eu indico para o governo. Né? Então, eu acho que o tema aqui, e aí que eu faço um parênteses, né? Apesar de toda essa euforia com a norma regulamentadora número 1, eu preciso dizer, pessoal, eu tenho 25 anos de formado, que desde antes de eu me formar, eu via processo discutindo assédio moral dentro do ambiente de trabalho. Então, a questão da doença, eu estou citando aqui o assédio, né? Mas existem tantas outras doenças de natureza emocional que impactam a vida dos nossos trabalhadores e que sempre existiram dentro do nosso ordenamento jurídico. Se não estavam na CLT, estavam dentro da Constituição Federal, se não eram claramente trazidas dentro da CLT, que veio agora com a reforma trabalhista um capítulo todo tratando sobre indenização de ordem extra-patrimonial, ou seja, de ordem moral, né? Nós, advogados, usávamos o Código Civil para subsidiar e fundamentar os pedidos de indenização, né, quando nós tínhamos um trabalhador assediado moralmente, por exemplo, para justificar um pedido de indenização. Então, as empresas que já se preocupavam, as empresas que já se ocupavam com ações preventivas visando a saúde emocional, né, os cuidados com os trabalhadores dentro do ambiente empresarial, elas não se assustaram tanto com o PGR, não se assustaram tanto com a mudança que houve agora recentemente com a inclusão dos riscos psicossociais. Né? Por quê? Porque elas naturalmente já adotavam medidas preventivas e corretivas dentro dos espaços, né, dos espaços ocupacionais, dos setores, para reduzir ou minimizar esses riscos. Né? O PGR, então, como nós estávamos mencionando, como eu estava mencionando, ele é composto por um inventário de risco ocupacional, onde eu digo, o meu risco é esse, e, na sequência, um plano de ação. Eu tenho esse risco, mas eu adoto essas medidas para reduzir ou para minimizar. Quem precisa elaborar PGR? Praticamente todas as empresas, tá? Salvo os MEIs, os MEs e os EPPs. Então eu vou mudar a estrutura da minha empresa e não tenho que entregar PGR, não tenho que falar sobre risco psicossocial, não. Vocês, as MEIs, a ME e as EPPs, eles precisam fazer uma avaliação prévia e dizer para o governo que elas efetivamente não têm nenhum risco. Então, existe uma obrigação formalizada para essas empresas, antes de simplesmente dizer eu não preciso fazer o meu laudo, eu não preciso fazer o risco. Elas têm que fazer uma declaração de inexistência de risco e elas têm que observar os graus de risco 1, 2 e 3. Né? Que profissional que pode identificar esses riscos dentro da empresa? Porque eu disse que antes nós tínhamos 5 riscos que eram bem objetivos: o químico, físico, biológico, acidente e ergonômico. Então, nós contávamos com os engenheiros, com os técnicos, com os médicos. E o risco psicossocial, quem mede? O governo não explicou para as empresas
quem é o profissional que deve medir. Então, existe, sim, uma inclinação muito grande para envolvimento dos psicólogos, dos médicos, eventualmente até psiquiatras, mas a norma ela indica que é uma responsabilidade de toda a organização. Então, o meu entendimento, e o entendimento que também veio nessa cartilha que o Ministério do Trabalho divulgou, é que a empresa deve se ocupar em contratar profissionais habilitados e que tenham condições de fazer essa análise sistêmica dentro da empresa. Então, talvez um corpo, né? Um engenheiro, um médico e um psicólogo tenham condições de fazer essa avaliação. Mas, de fato, por enquanto, a norma não indica se precisa de um CRM, se precisa da inscrição lá no Conselho de Psicologia e que tipo de profissional que é o responsável. A validade do PGR é de 2 anos. E aí, eu discutindo com um membro do Ministério do Trabalho, ele disse assim, doutora, a senhora fica falando que PGR é um laudo? Não é um laudo, é um programa contínuo. Por quê? Minimamente, eu preciso, empresário, revisar a vigência de 2 em 2 anos. Mas, como ele reporta risco, e as empresas elas são mutantes, as condições mudam, eu compro um equipamento novo, eu altero o meu processo produtivo. Para cada alteração dessa, eu preciso reportar no meu laudo. Então, não é um laudo, é um programa contínuo de mudanças. Tá tudo bem? A senhora precisa de alguma coisa? Não? Tá. Então, tá bom. Então, qualquer alteração no inventário, qualquer mudança no aspecto produtivo deve ser reportado dentro do PGR. O Ministério explicou qual que é a padronização que deve ser seguida, que tipo de metodologia que deve ser seguida. O Ministério não indicou. Ele exige que a empresa reporte o risco e indique alguma metodologia que justifique e fundamente aqueles riscos reportados. Que metodologia que a empresa usou para concluir a existência desses riscos. Então, ela precisa indicar uma metodologia, mas o Ministério não diz que metodologia deve ser implementada para isso. E aqui eu gostaria de fazer uma pontinha. Eu ainda estou com tempo, Adriana? Estou, né? 5 minutos, rapidinho. Como hoje em dia, pessoal, olha como esse assunto é antigo, tá? Como hoje em dia a Previdência Social reconhece quando a empresa afasta um empregado, né, porque ele se adoece. Como é que então os 15 primeiros dias são a responsabilidade da empresa, depois o 16º dia, né, do INSS, Roberto, exato. Como é que quando o INSS, a Previdência, recebe esse trabalhador que adoece? Como ele identifica, a Previdência Social identifica que aquele adoecimento guarda alguma relação, algum nexo de causalidade com as atividades que o empregado desempenha dentro da empresa ou com algum aspecto pessoal? O Ministério do Trabalho, da Saúde, desculpa, o Ministério da Saúde, a Previdência Social, eles têm uma lista com os quinais das empresas, ou seja, as atividades principais das empresas e doenças relacionadas com cada atividade. Eu vou dar um exemplo. Banco, atividade de banco, quinai principal de banco, tem a doença... Gente, me fugiu o nome. Depressão. Automaticamente relacionado com depressão. Então, como que a Previdência ela identifica? Ela recebe um afastamento de um empregado com atestado médico indicando um CID de depressão. O médico senta, abre a lista, depressão, ele trabalha no banco tal? Então aqui eu tenho um indício muito forte de que essa depressão foi causada dentro do ambiente de trabalho. E essa lista ela não vinha sendo revisada pelo Ministério da Saúde há muitos anos. Tá? Em 2023, eu mencionei que a norma regulamentadora sofreu uma alteração em 2024. Um ano antes, o Ministério da Saúde fez uma revisão nessa lista e incluiu doenças novas. E no mesmo mês em que o Ministério do Trabalho passou a exigir a indicação de risco psicossocial dentro do programa, o Ministério da Saúde também fez uma revisão e incluiu 8 doenças novas. Eu gostaria de chamar a atenção para a última que eu mencionei ali. Transtornos mentais relacionados ao trabalho. Tá? Transtorno mental relacionado ao trabalho é uma doença
causada por um risco psicossocial. Então, vocês vejam, gente, que o Ministério do Trabalho caminhou ao lado do Ministério da Saúde. Ixi, voltou. Pronto, voltou. E aqui nós temos uma listagem exemplificativa do Ministério do Trabalho. Olha que interessante. Mencionando possíveis fatores de risco dentro do ambiente de trabalho com possíveis doenças que podem ser causadas nos empregados. Eu vou ler. As doenças são todas transtornos mentais. Eu vou ler rapidamente situações dentro do ambiente de trabalho que podem adoecer os empregados usando o filtro do Ministério do Trabalho. Assédio de qualquer natureza, má gestão de mudanças organizacionais, baixa clareza de papel e função, baixa recompensa e reconhecimento, falta de suporte e de apoio no trabalho, baixo controle, falta de autonomia, baixa justiça organizacional, por exemplo, diferença de salário entre homem e mulher. Eventos violentos ou traumáticos, baixa demanda de trabalho, subcarga num contraponto à sobrecarga, né? Então, excesso de jornada de trabalho, excesso de trabalho, maus relacionamentos, trabalho em condições de difícil comunicação e até o trabalho remoto e isolado que veio com a pandemia, o home office, né? Tudo isso são exemplos de situações dentro do nosso ambiente de trabalho que, segundo o Ministério do Trabalho, podem gerar transtornos mentais nos nossos empregados. Impactos futuros. O funcionário que é afastado, doente, emocionalmente, vai para a Previdência Social e a Previdência Social associa o nexo de causalidade dessa doença com a atividade desempenhada dentro do ambiente de trabalho, ele recebe um benefício do governo que chama B91, Auxílio Doença Acidentário. E esse empregado, que antes de ser empregado é um ser humano, ele ganha estabilidade no emprego depois da alta médica de 12 meses. Tá? Então, a empresa não pode demitir esse empregado depois que ele recebe a alta médica. E quais são, normalmente, as consequências que nós identificamos, nós advogados identificamos, com base nesse tipo de ocorrência? Primeiro, uma ação trabalhista. Nessa ação trabalhista vai ser discutida indenização material e moral. Então, eu vou discutir desde a indenização do remédio, do médico, do hospital, do psiquiatra, do psicólogo, quanto a bala emocional que eu carrego porque eu adoeci dentro do meu ambiente de trabalho. Fiscalizações do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho com autuações, com multas, com interdições, e o Ministério Público do Trabalho tem autonomia, além de multar, de formalizar termos de ajustamento de conduta com as empresas, com imposições de multas altíssimas e obrigações, prestação de contas, e também o Ministério Público do Trabalho ajuiza ação civil pública contra as empresas, pedindo, por exemplo, um dano moral coletivo. Nós temos um exemplo em São Paulo, de uma ação civil pública por assédio, contra o Banco do Brasil, o Ministério Público. O Banco do Brasil foi condenado 8 agências a pagar indenização de 8 milhões de reais. Por quê? Sobrecarga de trabalho. Esse processo ele é emblemático, ele está no Tribunal de São Paulo e é contra um banco, inclusive público, né? Porque ficou provado que existia uma sobrecarga, um assédio, os trabalhadores adoeciam e, né, chegou ao ponto de terem essa condenação bem significativa. E a Previdência Social, como ela gasta com esses afastamentos, depois ela move uma ação contra a empresa pedindo o ressarcimento do valor que o governo pagou porque aquele empregado adoeceu, porque a empresa não adotou medida corretiva e preventiva dentro dela para reduzir ou afastar essas doenças. Então, são muitas consequências severas, onerosas para as empresas, né, que ainda não se ocupam de mitigar esses riscos, né? As indenizações morais, até a reforma trabalhista, que aconteceu em novembro de 2017, 2017, sim, novembro de 2017, nós usávamos o Código Civil para subsidiar os pedidos de indenização moral, porque nós não tínhamos dentro da CLT um capítulo específico para tratar dos danos extrapatrimoniais, e veio agora com a reforma trabalhista. Eu gostaria de chamar a atenção para o artigo 223C. Olha o que ele diz. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. E o E.
são responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa desses bens jurídicos, né? Na proporção da ação ou da omissão. Gostaria de chamar atenção para a omissão. Lá na minha empresa tem uma situação de assédio moral, mas é só um líder que faz isso e eu não tenho nada a ver porque eu já repreendi e esse líder continua assediando. Não, você, empresário, vai responder porque você foi omisso com relação a essa situação que é tolerável dentro da sua empresa e que você, empresário, não trata. Né? Está aqui dentro da lei, é muito fácil de encaixar. Ficou muito fácil o trabalho dos advogados para encaixar. Né? E na esfera tributária, quanto mais afastamentos por doença junto à Previdência Social, maior a contribuição de risco ambiental no ambiente de trabalho, que é um fator para uma contribuição social, é uma alíquota que, à medida em que os empregados vão sendo afastados, maior é a alíquota que nós pagamos anualmente para o governo. Então, vocês vejam que tem uma série de consequências para as empresas que não adotam nenhuma medida para controlar essa situação. Aqui eu mencionei algumas sugestões, né, os códigos de conduta, os manuais de integração, as análises de afastamento, os treinamentos visando conscientização e cumprimento das regras de saúde e segurança do trabalho, dentre outras que eu acredito que nós vamos discutir depois, né? Eu acho que o meu tempo já deve estar acabando. Mas eu gostaria de fechar com esse slide, que para mim é o mais importante. Eu entendo que o Brasil ele tem essa cultura de funcionar à medida em que ele é pressionado para várias situações, né? E eu gostaria de usar como exemplo uma empresa que eu conheço, que na época da pandemia, onde todos os empregados tinham muito medo né, não só os empregados, todo mundo tinha muito medo de sair, de ter contato físico, e uma empresa ela teve um pico de produção, porque ela faz farinha. E as pessoas ficaram muito tempo em casa e começaram a consumir mais farinha, porque cozinhavam mais, faziam mais pão, faziam isso. E ela cresceu demais nesse período e não tinha produção, não tinha, os empregados tinham medo de ir para a linha de produção, porque eles tinham medo de encostar, porque todo mundo já tinha perdido um vizinho, tinha perdido um familiar. Então as pessoas ficavam muito aflitas, ficavam angustiadas, né? Sofreram. E a empresa precisava muito desses empregados. Não é que ela precisava dos empregados atuais, ela precisava contratar mais empregados para conseguir cumprir com esse crescimento, né? E crescer. E aí, o que o RH fez? Ele começou a adotar uma série de medidas internas visando o bem-estar desses empregados. Então, começou a fazer roda de conversa, contratou psicólogos. No começo, os empregados não queriam falar com os psicólogos, porque eles se sentiam expostos. Aí a pessoa da RH fala assim que colocou uma cortina na sala de reuniões para que os empregados tivessem um pouco mais de privacidade, ficassem mais à vontade para procurar os psicólogos. Hoje em dia, eles têm psicólogos todos os dias, com todos os horários tomados. Eles fizeram rodas de conversa, ações visando integração desses empregados, ações visando saúde. Então, tem grupo de corrida, grupo de yoga, grupo de... Enfim, visando a integração dos empregados dentro do ambiente de trabalho. Abriram a empresa várias vezes por ano para que os empregados levem as famílias e as famílias entendam como cada um daqueles profissionais empenha ali a sua atividade, né, como eles trabalham. E hoje essa empresa é certificada e reconhecida no mercado, esses empregados continuam trabalhando, ela conseguiu crescer, o índice de produtividade dela aumentou, porque a gente fica, no mínimo, 8 horas dentro do ambiente de trabalho. Quem trabalha melhor? Quem se sente bem e é feliz? Ou quem não está bem? Então, é a história de fazer do limão uma limonada. Né? Agora, nós, brasileiros, somos obrigados, nós, empresários, somos obrigados a reportar os riscos psicossociais e indicar um gerenciamento de risco. Por que não usar dessa situação que é nova, é onerosa, é difícil? Como eu disse, a lei trouxe uma série de lacunas, o empresário nem sempre sabe como cumprir, ele corre risco de ser multado, mas é usar essa oportunidade para ter um ambiente melhor e
com isso, crescer a produção, alavancar a produtividade, reduzir risco, aumentar a integração dos empregados, né? E aí me parece que o selo, né, do Londrina Paziano é um exemplo de uma medida que as empresas podem adotar para melhorar o ambiente de trabalho e fazer com que esses empregados sejam mais felizes, né, Luiz e Adriana? Pessoal, acho que é isso. Eu agradeço. Desculpa a minha fala. É um pouquinho maçante, porque eu falo de lei, né? E eu fico à disposição. Muito obrigada. Muito. A gente pode disponibilizar depois, né, o material, que aí tem todas as informações. Antes de nós iniciarmos o talk show, o Luiz me pediu aqui para que a gente se reunisse aqui para a gente fazer uma foto, todos juntos. Pode ser? Pode ser? Vamos nos reunir? Muito bom. Bem, então agora nós vamos fazer o nosso talk show. E esse talk show aqui, o nome dele é A Paz que se Respira, a urgência de um mundo descarbonizado. Fazendo toda a referência à COP30, né, que já está acontecendo, que aconteceu, né? Aconteceu a semana passada. Ainda mais essa semana? Nossa, Então, tá. Então, nós vamos falar sobre esse tema, né, que é essencial para a sustentabilidade e o futuro do planeta. Então, vamos vir para cá, para esse ambiente. Então, vem a doutora Betânia, vem a Roberta. Podem ficar à vontade, onde vocês quiserem sentar. Vai sentar, então, as mulheres de um lado e os homens de outro. Hoje nós estamos bem divididos. Vem o Fábio, vem o Luiz para cá, que aí nós vamos conversar um pouquinho. Bom, vamos começar, então, com o Luiz. Luiz, gostaria que... lembrando também que nós vamos sempre, no máximo, com as nossas respostas, 3 minutos. Se passar dos 3 minutos, eu vou chamando, porque senão a gente não vai sair daqui, né? E a gente quer ouvir todos vocês. Então, sempre com 3 minutos, tá? Luiz, eu gostaria então que você se apresentasse e você também explicasse um pouquinho, né? A gente já falou um pouquinho do selo, mas que você colocasse também essa importância do selo e também porque ele só existe em Londrina. Então, eu sou Luiz Cláudio Galhardi, eu sou engenheiro civil e estou há 25 anos no Londrina Paziano, né? Então, trabalhei 25 anos na engenharia, como engenheiro, construtor de edifícios, tudo isso, e agora eu estou na ONG. Até tem alguns que falam assim, mas você só faz isso? Agora eu só faço isso que eu trabalho na ONG, né? Agora, a pergunta dela, para também 3 minutos, né? A gente amadureceu essa ideia, a gente sempre teve ligado no Londrina Fazendo, com os ODMs, depois os ODS, né, o Pacto Global, e eu vejo o Pacto Global como um dos poucos consensos no planeta, né? Existe tanta diferença de jeito de se ver o mundo, mas hoje, na atualidade, né, essa Agenda 2030 é um norte para a sustentabilidade, é um pacto global, né? E aí as empresas estão focadas nisso. O vídeo brasileiro, eles em 1 minuto e meio, assim, eles deixam claro assim, olha, a gente precisa salvar o planeta para salvar o negócio, não é verdade? Se você tem um negócio no planeta e você não tem planeta, como é que você vai continuar tendo negócio? Então, é importante, né? E a palavra salvar, 20 anos atrás, era diferente você dizer isso. Aquele Luiz deve ser meio ecologista, meio assim, né? Era uma coisa que desvalorizava a pessoa, bobagem, a realidade do mundo. Tal. Mas a realidade do mundo é essa, né? Mudança climática, precisamos reduzir o calor, tudo isso que nós precisamos fazer está na Agenda 2030, nos seus... Ela é um mapa, né? 17 objetivos, 169 metas, 250 indicadores. É um mapa para você fazer ações planetárias, né, cada um na sua área, e a gente poder fazer isso. Então, a gente
Eu vendo lá o pessoal da Rede Brasileira fazer aqueles grandes eventos, como nós estamos gravando aqui, eles gravam tudo, né? E eu sempre assisto lá e eu via, né, e vejo eles falando vários assuntos de cultura de paz. Mas são nomenclaturas utilizadas no meio empresarial, diferentes. Ninguém fala Ambev, Coca-Cola, todas aquelas grandes, né? Eles não falam cultura de paz, né, Roberta? Ninguém usa cultura de paz. Mas a gente usa 25 anos. Então, nós tivemos essa insight, não foi só remodelar a marca, né? A gente teve esse insight, não, mas espera aí, a gente fala, a gente tem todo um trabalho na cidade e a gente precisa levar também para o ambiente empresarial, porque o motor do mundo, as pessoas estão na empresa, né? Tudo que a doutora falou aqui, por isso nós convidamos ela, adiantou, né? E a gente precisa levar essa questão da cultura de paz como parte da linguagem empresarial. Todos os outros termos que estão usando, né? Diversidade, inclusão, mudança de matriz energética, descarbonização, resiliência climática e cultura de paz dentro da empresa. E aí, como o Brasil tem uma das maiores, né, redes do Pacto Global do Mundo, é a brasileira, e a gente, em Londrina, está no Master Plan, né, um planejamento estratégico, tem 79 ações. Uma das ações é a Londrina Cidade Educadora para a Cultura de Paz. Vocês viram a Adriana apresentando várias leis, né, que nos dá um marco, né, doutora, a questão jurídica, dá um marco regulatório, assim, mas é educadora para a paz, porque nós temos várias leis, vários anos, tudo aprovado na Câmara, tal. Então, a gente tem, assim, legitimidade para dizer, assim, né, no mundo empresarial, na rede do Pacto. Eu sei que é sonhador isso, tá, gente? Mas a gente está sonhando mesmo, né? De ser uma referência nacional e entrar no Pacto, e isso ampliar para o mundo, porque o mundo está dinâmico, evoluindo. Falei bastante, né? Vai lá, Adriana. Eu vou dando um sinalzinho assim quando está acabando o tempo, né? Fábio, então, por favor, apresente-se. Se você puder falar um pouquinho também, né, sobre o capitalismo consciente, né, o que move, como funciona, qual é essa relação do capitalismo consciente com a cultura de paz. Alô. Bom, eu sou o Fábio, eu sou agente do Capitalismo Consciente Brasil, que é um movimento que já nasceu nos Estados Unidos e aqui no Brasil já são mais de 10 anos de instituição e parece que agora é que vem ganhando mais evidência, né? Vocês já ouviram falar da ODS Zero? Considera-se ODS Zero a consciência, né? Sem esse primeiro objetivo, a gente teve agora um momento de autoconsciência no início, foi muito bom. A gente, do Capitalismo Consciente, até nas reuniões online, nós fazemos esse trabalho de 1 minuto de conscientização antes de iniciar qualquer reunião lá. E o ponto principal é isso, o capitalismo vem para a gente trazer um pouco de consciência a respeito das nossas relações econômicas. Como que nós estamos fazendo um negócio? Então, viemos com a intenção somente de vencer o outro, né? O objetivo é ser o melhor do mundo, o maior do mundo, quando talvez a gente tenha que repensar em sermos o melhor ou o maior para o mundo, né? Então, essa chavezinha é o que o capitalismo consciente traz, de repensar realmente esse mundo em que você é o único responsável pelo seu sucesso, quando, na verdade, talvez nós somos responsáveis pelas nossas decisões e atitudes. Mas o sucesso, talvez, se eu estou aqui nesse momento, nesse sucesso em que eu estou, eu tive auxílio de muitos professores, amigos, esposa, pai, mãe, colegas que vão dando essa oportunidade. Então, precisamos repensar a forma de fazer negócios. E é isso que o capitalismo consciente como instituição traz. E a intenção é realmente que isso possa minimizar esses conflitos que estão acontecendo de empregado, empresário, empresário, empregado, né? E, de fato, a gente trazer, por exemplo, essa questão da NR1 como uma harmonização e não como uma guerra. Muito bom. Voltou? Voltou, né? Bom, então, Roberta, agora queria que você também se apresentasse e como você já é uma referência para nós, né, com tantas certificações inclusive nacional, queria que você falasse também um pouquinho da importância da COP30 ser no Brasil. Obrigada, Adriana.
E agradeço primeiro... Tá funcionando, né? Agradeço primeiro de estar aqui, pelo convite. Quando a gente fala em quanto tempo, quantas certificações, todo mundo aqui, tanto a fala do Luiz como na fala da Betânia, a gente fala que já existe há muito tempo. E a primeira vez que a empresa foi criada, há 26 anos atrás, a Mattel já tinha um programa. Mattel é dona da marca Barbie, onde a gente foi licenciada, e ela tinha um programa que tinha os 10 princípios globais da ONU. E a gente precisou se adequar a isso, então a gente cresceu com os princípios no DNA da empresa. Algumas regras, quando a gente precisou fazer uma certificação, como cuidar das pessoas, a parte de segurança do trabalho, ou então de brinquedo, não ser violento, porque com a marca Barbie, a roupa não podia ter cordão no pescoço, porque podia ter um enforcamento. Não podia nenhuma peça ser maior do que a tampinha da Coca-Cola, porque podia uma criança engasgar. Então, a gente tinha regras de segurança e nada podia falar sobre guerra ou desarmamento, porque não podia ligar isso ao nome da Barbie. E a gente cresceu com algumas coisas que documentar isso é muito simples. Então, quando a gente falou em NR1, ou ter uma mudança, eu já tinha várias ideias que a gente já faz, e a empresa que já cuida dos nossos laudos chegou lá e queria fazer algumas mudanças, e já existiam, não tinha dentro da regra deles, mas eu faço mais do que você tem. Então, a gente já faz muito tempo que fazia mais do que as regras no Brasil estão tendo. Quando a gente fala da COP Vir ao Brasil, a certificação internacional que a gente faz já vem mais antiga. A primeira vez que a gente fez uma certificação que chama a BVTEX, que é mesmo que SA 8000, caso alguém conheça aqui, responsabilidade social e ambiental, a gente, há 12 anos atrás, tirou nota 10, porque a gente já cumpria todos esses requisitos desde 1999. E por que a gente fazia isso? Por obrigação, não porque a gente achava bonito. E a gente cresceu achando que aquilo era nossa obrigação fazer. Agora, na parte de saúde mental, a gente juntou a equipe ali, acho que a Thaís está aqui com a gente, estava junto, e a engenheira que faz ergonomia, que estão fazendo os laudos para a gente, que preenche, ela cuida da parte de ergonomia, e ela não quis entrar em alguma coisa psicológica. Mas isso não envolve. Eles criaram alguns relatórios, questionários, a gente está fazendo esses questionários, envolveu a equipe, mas a gente quer colocar a bolinha lá no mapa de riscos, para o risco mental, e ela não encaixa na ideia dela. Eu falei assim, mas a gente vai fazer diferente e aqui vai ser um case. Então, a gente vai fazer diferente e vai mudar a regra para poder encaixar. Então, são muitas regras e a gente faz tudo como inovação. Tá? Algumas coisas estão na frente, e fazer aqui, eu estou enquadrando hoje a regra mais simples, que a gente fala que a gente é a primeira empresa do Brasil a ter lixo zero, ser certificada pelo Instituto Lixo Zero Brasil, na área têxtil. Mas, quando a gente tentou fazer isso, não estava na regra, porque o têxtil não entra nos produtos reciclados. Nos lixos reciclados que entram dentro das normas, o têxtil não entra. E a gente está fazendo algo que não entra também. Tá? Vamos fazer a COP aqui dentro. O Brasil tem algo a mais que o mundo não tem. Aqui ele está colocando a regra que a gente está fazendo. Fico feliz de falar disso aqui na Sinduscom. É a primeira vez que a gente está falando do projeto de inovação. Depois a gente explica isso nos próximos 3 minutos. Mas aqui na Sinduscom, onde eu fiz o hackathon aqui junto com o Fábio, e a gente quis falar em inovação, e não existia ninguém da área de têxtil. Então, a gente vai para outras áreas para falar o que a gente tem. E o que a gente está fazendo é seguir a lei europeia para buscar o que eles estão cobrando, que o Brasil ainda não cobra. E esse é o nosso critério hoje. Mas tem muito mais coisa, mais tempo que a gente está fazendo, tá?
como o nosso biodigestor que a gente está falando aqui, eu vou falar sobre descarbonização. Quando meu avô, em 1955, criou o primeiro biodigestor em Londrina, era loucura. Ele foi chamado de louco. E isso não era obrigatório. Hoje a gente tem um biodigestor dentro da nossa empresa e para a gente ter resultados de descarbonização, a gente está fazendo isso e documentando. Por quê? Porque o mundo está exigindo, está cobrando o que a indústria está fazendo, ao invés de sujar o meio ambiente, se a gente está fazendo alguma ação para descarbonizar. E hoje a gente tem muitas opções de fazer isso e facilidades dentro do Brasil de fazer isso também. Não é isso? Obrigada. Perfeito. Temos muito assunto com a Roberta, né? Porque a empresa que nós escolhemos para estar aqui hoje, que a gente entende, né, Luiz? É a empresa que tem mais cases em todos os itens, todas as ODSs. Então, por isso que eu vou controlar mesmo o tempo dos 3 minutos, porque senão a gente... Eu não posso falar de todas as ações, mas a gente, nessa apresentação, eu coloquei as 17 ODSs e tem um QR Code. Esse QR Code, quem entrar, ele vai estar dando uma explicação de alguma ação que a gente faz em cada uma das 17 ODSs. Tá? Então, a gente não vai falar de todas aqui, mas nós temos boas práticas para cada uma das 17 ODSs e até mês passado, nenhuma para a cultura de paz, porque a gente não tratava isso como cultura de paz e hoje a gente aderiu ao selo Paziando para a gente voltar a falar sobre cultura de paz. Mas sim, com outras palavras, a gente tinha várias práticas sobre cultura de paz dentro da empresa, só não usava essa terminologia. E, doutora, você já se apresentou, mas a minha pergunta é bem relacionada a isso que a Roberta falou agora, né? Quando nós criamos a campanha, uma das coisas que o Luiz falou foi isso. As empresas não sabem o que é, elas não vão querer participar. Eu falei, mas nós vamos ter que fazer esse trabalho individualmente, né, para conversar e explicar que o que as empresas, muitas dessas empresas já fazem, está relacionado à cultura de paz, né? E a Roberta deu esse exemplo, porque eu acredito até que a Roberta foi uma das primeiras que o Luiz procurou para fazer essa conversa, até porque ela já tem todas as certificações. E ela comentou, e o Luiz também já tinha comentado isso comigo, né? Que ela não tinha essa terminologia, não utilizava isso. Então, mas já adotava. Né? Então, a gente, como a senhora explicou, a NR1 trata, cuida da saúde mental, mas trata isso como um risco. Como que a senhora acredita que a cultura de paz pode beneficiar, né, os envolvidos com essa obrigatoriedade agora dessa lei? Eu penso que o direito... E aí eu estou aqui nessa conversa me referindo especificamente à mudança da legislação. Então, quando eu menciono direito, eu estou me referindo à norma, né, a criação de uma regra nova, ela sempre vem em atraso com um valor que a sociedade já elegeu. Então, vocês se lembram quando antigamente era normal as pessoas fumarem, né, e de repente não, depois de alguns anos, a legislação foi alterada, proibindo o cigarro em alguns ambientes, né? Por que a legislação foi alterada? Porque a sociedade já considerava, né, que aquela conduta não era mais aceitável. Então, quando eu digo que essa norma regulamentadora veio e trouxe uma obrigação para as empresas, mas o assunto... Já o valor, né, a análise das condições de saúde, de bem-estar do empregado dentro da empresa já é um valor pensado, é um valor importante, é algo que deve ser cuidado pelas empresas nesse aspecto que eu me refiro. Muitos empresários já identificaram que a cultura de paz dentro do ambiente de trabalho, o empregado desempenhar as atividades em um local onde ele se sente bem, né? E aí, obviamente, que nós não temos tempo aqui para desenrolar
todas as ações e todos os processos e metodologias que as empresas podem adotar para fazer com que o ambiente seja um ambiente confortável, saudável, acolhedor, né? O empresário que identificou esse valor como um mecanismo para viabilizar aumento de produtividade, para reduzir rotatividade, ele ganha, ele lucra, né? Então, como a Roberta exemplificou, ela disse, olha, eu comecei porque eu produzia, o meu produto ele precisava se adequar a regras externas, né, Roberta? E então eu cresci, a empresa cresceu já adotando essas questões internamente. E é obviamente, Roberta, que a partir do momento que você passou a desenvolver, incrementar, outras ideias devem ter surgido para melhorar. Você acabou de falar, a pessoa lá da NR17 que está mexendo com a NR, né, mexendo com a ergonomia da tua empresa e fazendo o PGR agora, ela está tendo um cuidado ali para reportar o risco psicossocial. Ela deve provavelmente ter esse cuidado, porque a indicação de risco psicossocial dentro da PGR é como se fosse uma confissão para o governo. É esse o cuidado que ela está tendo. Mas você, empresária, quem escuta você falando, você fala, não, eu quero tratar desse assunto, porque eu identifiquei esse valor como um mecanismo de propulsão na minha empresa. Você veja a tua fala, né? Ela é muito rica. Não, eu quero falar sobre o risco psicossocial, porque além da obrigação. Por quê? Porque ela já identificou esse valor como uma preciosidade dentro da empresa dela, para viabilizar que a empresa melhore, que os empregados produzam de forma sustentável, não é, Roberta? Então, eu acho que anda por ali. Tá? Muito bom. Roberta, quero continuar com você aqui. E como a gente já viu, né? Vocês podem fazer a leitura desse QR Code, que vocês vão conhecer um pouco mais das ações que é realizada na GMT, na empresa. O QR Code que a gente está falando é o das ODSs. Aquele outro ali é do biodigestor, é outra história, que a gente estava falando da descarbonização. São dois assuntos diferentes. É lá de cima, dentro né? das ODSs tem um QR Code. Tá. Ali vai ter as boas práticas para cada uma das ODSs. Isso. E aí, vocês, né, tendo várias dessas ações, mas focando no nosso tema aqui, né, a paz que se respira, gostaria que você falasse sobre essas ações de descarbonização que você está realizando lá dentro da empresa. Essa descarbonização já vem de bastante tempo. Quando, em 2016, eu precisei fazer um curso sobre carbono e as pessoas já achavam que besteira, isso não vai dar em nada. E eu documentei o prédio inteligente da empresa, porque a gente criou o nosso prédio, já vai para 16 anos, e ele foi feito de forma inteligente. Então, daí, por isso, o exemplo ser o prédio da empresa. Então, ele já tem telhas transparentes, a gente tem várias práticas para usar menos energia. Então, ele tem todas as telhas transparentes, todas as lâmpadas são LEDs, todos os ares são inverter. Daí, a gente tem uma usina solar para 100% da energia, para 100% energia solar. E a gente tem captação da água de chuva. Daí a gente pergunta assim, por que eu fiz isso? Para ficar bonito? Para poder fazer esse desenho e ficar lindo? E era esse o meu objetivo? Não. Algumas das coisas foi feita para entrar nas regras, que só porque para cumprir a legislação, e outras foram feitas para a economia, que foi o caso da usina solar, que em 1 ano e meio se pagou, deu quase 2 anos, se pagou a economia que a gente teve. Então, a gente acaba se enquadrando e a lei vem muito para nivelar as pessoas que não fazem. Então, a gente paga pelos que não fazem e acaba tendo, porque encarece, a gente tem que pagar por um laudo. Então, muitas pessoas reclamam, mas é muito importante a gente nivelar. Então, ter as regras é importante, mas quando é bem feita. Então, essa parte que tem alguns furos na NR atrapalha a gente, mas a gente acaba cumprindo. E nesse desenho eu coloquei
uma evidência, agradecer o Manu que está aqui, que desenhou isso para mim. O biodigestor é algo que a gente queria bastante e eu pus um resultado dessa pequena ação. São várias, tá? Posso trazer aqui outros exemplos. Ação que a gente tem 25 anos de projeto social, mas vamos falar do biodigestor por causa da descarbonização. E usina solar as pessoas já entendem mais, porque todo mundo já tem. Então, já é algo que estão conversando bastante. A gente tem um único biodigestor dentro da empresa, que todo lixo orgânico que a gente pode colocar 10 quilos por dia do lixo orgânico do nosso refeitório, a gente coloca dentro do biodigestor, esse biodigestor canaliza o gás da cozinha e gera gás para o nosso refeitório, para ser cozinhado lá. E também ele gera o biofertilizante que a gente está distribuindo ainda, porque está sobrando, a gente nem sabe o que fazer com tanto biofertilizante, isso é coisa nova, então a gente vai ver como documentar o selo e distribuir para mais gente. Mas só essa ação, essa pequena ação, de várias, que eu podia falar de 50 aqui, hoje a gente coloca 3 toneladas de resíduo deixam de ir para o aterro sanitário, então, que vai atrapalhar, então não entregamos mais para a Prefeitura de Londrina. Geramos 3 toneladas de fertilizante líquido, que nós estamos mitigando 6 toneladas de gás carbônico, para zerar para descarbonização, e ainda estamos economizando 30 botijões de gás de 13 quilos cada um. Então, esse é o resultado anual do nosso de uma pequena ação que a gente faz. Tá? Então, e aqui nesse QR Code do lado ali que está embaixo, ele tem um vídeo de como funciona o biodigestor, que é algo que eu queria muito, que como eu falei dessa história do meu avô, que fez várias coisas dentro de Londrina, eu falo que é as boas práticas dos netos do Tunico. Ele é o criador do Lago Igapó, porque a gente falava que é ser saudável dentro de Londrina. É precisar de água, porque a cidade era muito empoeirada. E ele criou um biodigestor para a Prefeitura de Londrina, e esse biodigestor, 4 anos depois, o próximo prefeito, que besteira, não precisamos disso, e desligou. Então, são várias outras boas ações que a gente precisa de mostrar que todo mundo pode fazer boas práticas, boas ações e envolver os colaboradores, porque a próxima ação é a horta comunitária que a gente está fazendo e tem muitas pessoas envolvendo, já tem patrocinador, porque o nosso papel branco vai para a empresa aqui de Londrina que chama Plante um Papel. Essa Plante um Papel forma os tags de papel semente e as aparas do papel que eles fazem não pode usar, não dá para fazer o papel de novo. Daí vai para a gente fazer a horta. Então, a gente vai plantar com as aparas do papel deles. Então, são várias ações e envolver todo mundo para plantar. Então, o envolvimento e as conexões para boas ações o Luiz faz uma ação enorme, por que não eu usar o trabalho dele, envolver o trabalho que já faz e levar para a empresa, o que eu faço, envolver outra empresa que eu gosto desse trabalho do papel semente. Então, a gente envolver mais ações. Tá? Só uma das ações que a gente não falou aqui, que é do projeto social, hoje já são 14 instituições que trabalham junto com a gente. E eu amo muito esse projeto de criação de produtos através dos nossos resíduos têxteis. E os resultados são enormes. Tá? Envolver mais pessoas, essa rede de integração, quanto mais pessoas envolvidas, para mim, eu acho onde que vai dar mais resultado. Merece palmas, né, gente? São muitas ações, uma empresa referência na nossa cidade, né? Nós poderíamos aí ter mais empresas, né? E que hoje seja um momento de reflexão para a gente convidar outras empresas para conhecer o trabalho que é feito lá pela Roberta e toda a equipe, né? Ela está sempre de portas abertas. Eu falo isso porque ela fala, vai lá conhecer a minha empresa, vai lá conhecer a empresa. E é muito importante, né, que a gente tenha mais empresas também fazendo isso. E uma fala que eu gosto muito assim da Roberta é que ela é muito prática em colocar os números, porque o empresário ele quer saber de produtividade, redução de custos,
Então, assim, quanto custa isso, mas quanto ele conseguiu economizar, o quanto isso trouxe de benefício para a empresa, financeiramente. Então, ela tem essas falas assim que é muito assertiva, e isso faz diferença quando a gente vai conversar, né, com outro empresário. É claro que nós estamos falando aqui de cultura de paz, e isso tem um impacto muito grande na produtividade de cada uma dessas pessoas que estão trabalhando dentro da empresa, né? Eu já imaginei aqui uma horta comunitária. Que interessante. Quantos funcionários você tem lá? 130 famílias. Imagina todo mundo poder, né, levar as suas verduras, tudo orgânico. Lilian, olha só. Você imagina? Mas olha que, não é? Vocês que é saúde pura. Então, isso já muda o ambiente ali, né, para esses colaboradores, essas famílias todas que estão ali. Então, se a gente tiver mais empresas fazendo isso, a gente consegue mudar um pouquinho, né? Como o Luiz fala, vamos mudar um pouquinho o mundo? A gente já consegue mudar o mundo, né, Luiz? Muito bom. Um adendo aqui, a minha mãe está falando ali na frente, minha mãe veio me visitar aqui hoje, acompanhar, sobre as frutas. A gente plantou, quando a gente construiu o prédio, a gente teve que derrubar algumas árvores, então plantamos 150 árvores frutíferas na empresa, e as frutas deram bastante esse ano. Então, manga e jabuticaba foi algo que sobrou demais, e as pessoas levavam muito. Você comeu? A gente tem muitas frutas, então a jabuticaba foi muito, e as pessoas saíam embora de sacos. Agora a manga vai ser isso, então manga e banana, e são muitas frutas, e jambo, acerola, e muitas pitanga, e tem de tudo, e pera e nectarina, e são muitas frutas que a gente plantou lá. E as pessoas já levam, mas manter 130 funcionários é difícil. Então, um pé de pera, levam embora. Um mamão não serve, às vezes não é fácil, mas algumas frutas dá para todo mundo. Muito legal, né? Fábio, o pesquisador Pedro Paro fez uma pesquisa para identificar o grau de humanização no ambiente empresarial e constatou cientificamente que empresas humanizadas, a médio e longo prazo, podem ter um rendimento de 3,5 vezes maior que empresas não humanizadas. Você fala sobre isso? Essa pesquisa foi uma tese de doutorado dele na USP e se transformou aí. Hoje tem mais de 1.000 empresas estudadas aqui no Brasil. Se eu não me engano, são mais de 3.000 stakeholders também participantes dessa pesquisa. Lamentavelmente, no Paraná, não temos praticamente nenhuma empresa que respondeu essa pesquisa. Então, nós estamos um pouco fora desse radar aqui no Brasil. E o mais interessante, estar falando sobre isso, dar resultado, né? Então, investir em pessoas dá resultado financeiro, né? Então, de fato, esse estudo ele demonstra claramente isso, aumenta a fidelização de cliente, aumenta a produtividade, reduz custo com rotatividade, né? E, naturalmente, isso reflete em muitos ganhos financeiros. Então, de fato, se há alguma dúvida em relação a isso, já existe, então, esse estudo da Humanizadas que vale, todo ano é atualizada essa pesquisa. Os números eram mais altos nos anos anteriores. Esse ano, em 2025, o resultado ele caiu um pouco em relação ao valor numérico do resultado, mas ainda assim ela se demonstra acima, né, mais do dobro do resultado financeiro, né, fora esses outros resultados. Então, é uma questão de mudança de paradigma, entender que, de fato, investir em pessoas, investir, né, em relação à questão não só social, mas ambiental também, realmente traz resultados e por muito mais tempo. E é isso que se chama sustentabilidade, né? As pessoas ainda parecem que, quando se fala, no geral, sustentabilidade, o pessoal está pensando em soltar pombinho branco e abraçar a árvore, né? E, de novo, volta esses conflitos, essa polarização. Mas quando a gente entende de sustentabilidade de fato, é pensar em sustentar o negócio ao longo do tempo, né, na sua longevidade e perenidade.
E aí é o grande desafio, é mudar esse paradigma. Agora a Humanizados ela ajuda nisso. E aí convido as empresas que respondam à pesquisa da Humanizados e que a gente possa colocar o Paraná aí no cenário também. Depois você manda o link para nós, né? O Luiz. Viu, tem no nosso Forms o link. Foi o único que eu pus, o da pesquisa da Humanizadas. Lá na hora que responde, né, tem o link lá, eu pus o link. Legal. Porque eu sou signatário, né? Muito bom. Luiz, eu gostaria que você apresentasse para nós os professores, doutores lá, né, da UEM, que estão nos visitando hoje, que também têm um trabalho muito importante, e apresenta para nós, e aí passa um pouquinho a fala para eles, que eu acho que é importante também a gente prestigiá-los, né? Vocês já vieram à tarde, ficaram aqui, estão agora à noite aqui conosco também. A gente não colocou vocês aqui porque não ia dar tempo para fazer tudo, mas quando o Luiz me falou de vocês também, eu falei, olha aqui, que presente, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui à noite conosco, né? E apresente-se, Luiz. Vou apresentar, mas eu quero deixar uma pergunta no ar, né? Quem conhece o primeiro manifesto de EPIs na saúde mental? Aí depois nós falamos disso. O Paulo, de Maringá, né? Ele e a Eliane são de Maringá. O Paulo é da Universidade Estadual de Maringá, professor de Direito, doutor, né, em Direito. E até teve um comentário aqui de uma amiga, né, que falou assim, ele é médico? Eu falei, não, ele é advogado. É seu colega. Né, por conta desse trabalho que ele fez de respiração, né, de medicina, de buscar cura, tudo isso. Então, Paulo é uma pessoa que trouxe a questão da justiça restaurativa para o Paraná, para a cidade de Maringá, mas para o Paraná como um todo, né? Ele veio ajudar aquilo, a Secretaria de Educação e várias cidades, não só aqui, mas estou falando daqui porque estamos aqui, né? Nós fazemos a nossa lei municipal das práticas restaurativas nas escolas, nós temos 48 mil alunos, 6 mil professores, e nós fizemos aqui em Londrina mais de 200 formações em justiça restaurativa que os professores utilizam, né? Quando eu falei dos avatares, né, utilizo como objeto da palavra, tudo isso, então o Paulo é essa pessoa. A Eliane, ela está atualmente na gestão pública, né? E tem utilizado a metodologia lá, seria igual dentro da empresa, né, doutora, né, Roberta e doutora, né? Fazer o trabalho dentro da prefeitura, com os funcionários públicos, né? De cuidar de saúde mental, enfim, de um trabalho de gestão de pessoas, tudo isso. E ela tem feito isso usando, inclusive, né, as metodologias da justiça restaurativa, né? Enfim, para apresentar eles é muita coisa, mas já deu para vocês terem uma ideia. Depois a gente pode também dar a palavra para eles perguntarem, participarem do diálogo, não sei se é agora ou depois, ela que está coordenando aqui. Pessoal, então, nós estamos quase chegando no encerramento. Vocês têm alguma pergunta? Querem perguntar algo? Lilian? Não, para produtor, assim, que você falou que é MEI, né? Daí pode pegar e escrever uma declaração de que não vai ter risco no trabalho e tal. É bonito. Achei isso tão estranho que, por exemplo, a pessoa trabalha, nem minha filha trabalha lá em Curitiba, mas ela trabalha numa cidade próxima. Não, ela tem o risco de viajar para cá, para lá, né? Ou então, por exemplo, a pessoa que é enfermeira, ela fica tirando radiografia, tem um risco, né, do raio-x, né? A pessoa que trabalha no sítio, tem a fita agrotóxica, ela vai dizer que não tem perigo nenhum usar agrotóxico. Onde fica isso? Na realidade, não é a pessoa, né, não é o empregado, é a empresa, né, que é constituída através daquela formalidade. Eu acho que eu consigo falar até sem. Ai, desculpa. Tá, entendi. Ela precisa declarar para o governo qual é o grau de risco da atividade dela, né? Então, isso é medido de acordo com o CNAE da empresa.
e com a atividade que ela desempenha. O governo identifica a atividade com base... o governo identifica o grau de risco com base na atividade. E essa identificação é através de um CNAE. Existem os CNAEs principais e os CNAEs secundários na constituição de cada empresa. Então, o que o governo exige na norma regulamentadora número 1 é que, com base no grau de risco da empresa, faça-se uma avaliação das atividades desempenhadas, dos elementos. Por exemplo, a radiologia, eu imagino que ela precisa indicar dentro do PGR dela o risco, é um risco biológico, eu imagino, tá, que seja. Então, ela tem que fazer essa declaração para o governo. E, a partir disso, o governo, então, libera de indicação dos riscos psicossociais, mas tem uma série de critérios para que ela seja liberada da indicação dos riscos psicossociais. O que eu quis dizer é que não basta ela declarar que é uma MEI. Né? Tem muita gente dizendo aí, é uma ME, não precisa reportar o risco psicossocial dentro do laudo de PGR. Não é isso. É uma ME que desempenha tal atividade, né, que tem determinado risco, grau de risco 1, 2 e 3, e que vai precisar reportar a inexistência desses riscos para o governo, para não ter que elaborar o PGR completo com a indicação do risco psicossocial. Né? Então, não é simplesmente a ME, basta ser ME, e preenche qualquer formulário dizendo que não tem. Né? Existem critérios objetivos para se desonerar da entrega do PGR com indicação do risco psicossocial. Eu consegui responder? Sim. Sim. Os EPIs, assim, o EPI é um equipamento de proteção individual. Existem também os equipamentos de proteção coletivos dentro das indústrias, né? Dentro não só das indústrias, das empresas, de uma forma geral. Né? O EPI é uma medida para redução do risco que existe. Nem sempre o EPI elimina. Às vezes, o EPI coletivo elimina o risco. Normalmente, o EPI individual ele reduz o impacto do risco, mas ele não. Vou dar um exemplo: o ruído. Né? O ruído existe no ambiente. O protetor auricular ele reduz o impacto daquele agente nocivo à saúde do empregado, mas ele não elimina. Né? Então, tem um equipamento que continua rodando, o ruído está ali. O uso do EPI reduz. Tá? Esse exemplo do EPI e do ruído, nós poderíamos levar... o ruído é um risco bem mais objetivo do que um risco psicossocial, mas nós poderíamos fazer um paralelo para a análise do risco psicossocial. Eu tenho um assediador dentro da empresa. O risco está no assediador. Quais são as medidas preventivas e corretivas que a empresa usa para eliminar esse risco? Ela vai afastar, vai demitir, vai ouvir os empregados, vai fazer uma sindicância interna, vai contratar um psicólogo para tratar. Tá? Muito bem. Mais alguma pergunta? Os professores querem complementar? Tudo ok? Bem, então agora, para a gente encerrar, eu quero que vocês façam a fala final, né, de vocês, deixando aí o recadinho final sobre cada uma das temáticas, que eu acho que é bem importante. Pode começar, doutora. Eu gostaria de desejar que as empresas fizessem uma análise interna das ações que já adotam e pudessem aproveitá-las para conseguirem a certificação de vocês, né, do Luiz, da Triana, e que, com base nisso,
continuassem desenvolvendo ambientes melhores, né? Porque se o dia tem 24 horas, eu trabalho 8 e eu durmo 8, o tempo que eu fico dentro do meu trabalho, dentro da empresa, é um tempo muito precioso. E eu costumo dizer, eu tenho uma filha, que é um privilégio, primeiro, escolher o que nós vamos fazer na nossa vida, na nossa profissão. E quem trabalha bem, quem produz bem, é mais privilegiado ainda, né? Então, é um desejo que eu tenho. Eu que trabalho muito com regra e com obrigação e com cumprimento, como eu fico satisfeita quando uma empresa me procura para confirmar se aquilo que ela faz pode ser melhorado, né? Quando não traz o problema, mas quando já traz uma medida de solução, de melhoria. Porque se o mundo inteiro fosse assim, nós teríamos muito menos conflitos, né? E aqui dentro do tema proposto, quando nós pensamos em uma cultura de paz, que bom seria se fôssemos assim em todos os ambientes, não só no ambiente produtivo, né? Dentro das nossas famílias, das comunidades, né? Então, acho que é essa a minha contribuição, fugindo aí um pouquinho só de obrigação e de norma regulamentadora número 1, e eu fico à disposição de todos. E agradeço muito a oportunidade. Eu gostaria de agradecer o espaço que vocês deram, o convite de estar aqui, e falar que eu sempre gostei muito da prática. A Adriana falou isso e eu gosto, prefiro as coisas acontecerem na prática, depois a gente vai ver como que funciona na teoria. Quando a gente fala da saúde mental, eu tenho algo na prática que eu falo bastante dentro da empresa, que a gente conversa demais com as pessoas, antes mesmo de ser lei ou não, ou ter norma ou obrigação. A gente foi documentar tudo que a gente ia fazer dos preventivos para a saúde mental, e a gente fez eu mandei aqui agora, mas eu conseguiria até colocar ali no edital para mostrar, mas a gente colocou todos os exercícios para ergonomia e a gente pôs tudo o que a gente já faz para prevenção da nossa saúde mental. E o título é a empresa está fazendo isso por você. E você, o que você está fazendo? Porque a gente sabe que muito desse problema é que a gente não consegue deixar o nosso problema para fora e a gente traz para dentro da empresa. E quantos desses problemas a empresa tem que resolver? E isso são nas coisas mais simples. Então, a gente teve uma briga, um problema de relacionamento entre funcionários, que isso é bem comum. Então, ou a pessoa se sentiu humilhada ou assediada na frente dos outros. E era normal uma funcionária vir, Roberta, por favor, o outro mandou eu calar a boca, chama ele aqui para a gente conversar na frente dos outros. E daí você senta, vai lá e vai conversar. Quando eu dou força para essa pessoa, vai lá e conversa que você não gostou, o resultado é 10 vezes mais do que se a empresa faz. Quando eu pego e a gente vai fazer uma ação para cuidar da saúde, não só da saúde mental, mas como a nutrição, a saúde física, fazer atividade, vamos fazer um clube de corrida, que você comentou aqui, o resultado, quando as pessoas estão bem, estão alimentadas, estão fortes, estão saudáveis, a empresa também fica mais saudável. Então, a gente tem exemplo de que empresas que fazem muitos programas externos, os funcionários estão bem. Então, isso é algo para a gente estar sempre pensando. Vamos ser egoísta, pensar na gente, cuidar da nossa saúde, não cobrar que o outro vai fazer para a gente. Então, a gente começando... por onde eu começo? Começa pensando em você. Começa dentro de cada um, pensando o que você pode melhorar, e o seu relacionamento, depois com o outro, e isso é algo que dá muito resultado que a gente faz, e eu acho que é o maior resultado que a gente faz, é pensar também no indivíduo. Quando a gente fala na empresa como um todo, pensar individualmente também. Tá bom? E obrigada a todos que vieram, e obrigada pelo convite.
Bom, agradecer também a oportunidade, parabéns aí pelo evento. E para a gente poder levar isso à frente, né, não só falando do capitalismo consciente, mas faço parte do grupo de trabalho também do Simpacto aqui no Paraná, que é o Sistema Nacional de Economia de Impacto. Então existe também o lado não só privado, empresarial, mas tem o lado público também. O governo federal tem o N-Impacto, né, que é a Estratégia Nacional da Economia de Impacto. O Estado do Paraná já tem o decreto de lei já publicado, né, do Simpacto, está em andamento agora o comitê. Então, é um assunto também interessante para a gente trazer em outras oportunidades, tanto na parte do direito, na empresa, né, Roberto? Assim como também o Londrina Paziano também trazer, porque vem muita coisa boa aí em relação ao aspecto do governo para incentivos, tanto na parte de investimento, quanto regulamentações que possam ajudar as empresas a se transformarem aí e levar para esse nosso propósito em comum aí. Tá bom? Obrigado. Luiz, para finalizar? Finalizar, né? Bom, eu vim hoje que eu queria contar para vocês dos EPIs, né? Eu queria falar um minutinho disso aí, porque eu assisti há 10 dias atrás isso no ciclo de palestras da CBN, onde a jornalista Isabela Camargo ela lançou o primeiro, já faz um ano que ela fez esse lançamento, primeiro manifesto, né, de EPIs na saúde mental. E como ela mesma fala, eu não sou psicóloga, não sou médica, né? E está falando de saúde mental, eu sou comunicadora, né? E ela estava trabalhando com isso, fazendo matérias, tal. E ela teve burnout, ela era da Rede Globo, né? Jornalista, tudo isso, e teve burnout, foi afastada. Então ela vivenciou um conteúdo, né? Depois ela fez o livro, tudo um conteúdo que ela já estava trabalhando. Então ela tinha a parte teórica e viveu, né? Na prática tudo isso. E quando ela fala que é comunicadora, quando ela falou para o público, foi a primeira vez que eu vi, há 10 dias atrás, ela fala assim, EPI de saúde mental, né? Aí ela colocou uma luva, sabe essas luvas de lavar louça? Amarela, roxa, sei lá. Colocou a luva, vocês entendem por que protege para lavar louça? Sim. E o EPI de saúde mental? A hora que ele fez assim, né? Só isso, assim, né? Um EPI de saúde mental. É uma metáfora, né? Logicamente, né? Você vai pôr a luva na mente? É o que vocês estão colocando aqui, né? É fazer ações. O que o Paulo fez aqui, ó, é um EPI de saúde mental, não é? A Roberta, eu fui na empresa dela, estavam lá fazendo a ginástica logo de manhã, né? Tudo isso. Ou tomar o café junto, enfim. Esses são os EPIs e muitos outros ainda têm que ser criados e inventados, vamos dizer assim, né? Ser colocados e vir à tona ainda, e nós estamos aqui para isso. Então, essa provocação dela é interessante, né? Ela trabalha para empresas, ela é palestrante, ela faz treinamentos, tudo isso, e ela tem um link, se vocês procurarem o nome dela, fala bastante sobre esse assunto. E para encerrar, né? Então, já dei a dica para curiosidade, né? Porque eu tenho perguntado, nem todo mundo está, hoje em dia, ciente, né, desses EPIs, né? Não tinha ouvido falar, tudo isso. Mas, e para encerrar, então, eu agradeço muito a todos vocês, né, os que nós convidamos aqui para o Talk Show. Quero agradecer de novo o Paulo e a Eliane, que vieram de Maringá participar. Vieram 6 pessoas de fora, né? 2 de Ponta Grossa, 2 de Florianópolis e os 2 amigos aqui de Maringá. E todos o que eles falaram à tarde foi das 2 às 5 da tarde. Não teve nem intervalo, viu, gente? Foi assim, tim, né? 20 minutos cada um. Está tudo gravado, que o Paulo gravou aí. Então, o Paulo falou bastante, né? A Eliane falou bastante, e os outros convidados também. Todos estão convidados a assistir no YouTube, daqui a uns dias a gente coloca lá, né, Paulo? E agradecer vocês também por terem vindo hoje aqui. Essa questão do selo Paziando, depois que eu também assisti essa fala da Isabela, eu comecei a pensar na questão dos EPIs, né? A gente pode dizer que é também uma forma de um EPI, né? A gente trabalhar a cultura de paz como uma forma de EPI, mas também uma ferramenta de gestão, né? É uma ferramenta de gestão. Vocês viram ali, ó, ela colocou lá a logomarca, ela já está usando, mandando ver, né? E aí a gente já
a gente já, com essas primeiras 15 empresas, tudo isso, a gente vai chegar lá na rede do Pacto Brasil, né, Roberta? Agora a Roberta está lá ingressada, é uma do Pacto, e a gente vai chegar lá com mais essa ideia de trabalhar, né, cultura de paz dentro da empresa como ferramenta, como uma API, como ferramenta de gestão, tudo isso. Então, muito obrigado a todos vocês, né, por terem vindo hoje aqui e participar com a gente, e vocês que nós convidamos, né, gentilmente vieram, muito obrigado. Tá bom? Então, gente, finalizamos. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, doutora, Roberta, o Fábio, né, o Luiz, que tem aí mais 25 anos de Pazeando, cuidando e continuando esse trabalho incrível. Então, boa noite a todos. Muito obrigada.